E se eu te dissesse que a pessoa que te subestimava, de repente faria qualquer coisa para te reconquistar? Que no momento em que se sente substituída, toda a sua mentalidade muda. Parece inacreditável, certo? Mas a verdade é esta: as pessoas só valorizam verdadeiramente aquilo que acreditam que podem perder. Neste momento, você pode estar se sentindo rejeitado, ignorado ou até mesmo invisível para alguém que antes significava tudo para você. Talvez você tenha passado horas analisando as mensagens dessa pessoa, imaginando por que ela se afastou. Você provavelmente já ouviu os conselhos de sempre. Siga em frente, faça-se de difícil ou deixe a pessoa com ciúmes. Mas sejamos realistas. Essas táticas raramente funcionam. Elas podem parecer desesperadas ou infantis, afastando ainda mais a pessoa. O problema é simples. Ela não sente que precisa reconquistar você. E por que sentiria? Se acredita que você estará sempre lá, sempre esperando, ela não tem motivo para mudar. Então, qual é a solução? Faça com que ele se sinta substituído agora, antes de tirar conclusões precipitadas. Não se trata de manipulação ou jogos. Trata-se de recuperar seu poder. Trata-se de mudar a dinâmica para que você não seja mais aquele que está atrás dele. Agora é ele que está atrás de você. Os princípios que você está prestes a aprender estão profundamente enraizados no estoicismo e na psicologia humana. Não são truques. São mentalidades que permitem que você se liberte da dependência emocional e, ao fazer isso, se torne o tipo de pessoa que os outros desejam ter por perto. Não se trata de vingança, trata-se de transformação. Quando você terminar isso, você não apenas parecerá insubstituível, você será, porque no momento em que você parar de torná-los o centro do seu mundo, eles começarão a se perguntar por que deixaram você ir. Mas esteja avisado, uma vez que você se comprometer com esse caminho, não há volta. Isso não é para os fracos, é para aqueles que estão prontos para se levantar, recuperar seu valor e se tornar o tipo de pessoa que os outros temem perder. Então, você está pronto? Vamos começar quando a distância cria desejo. Quando foi a última vez que você realmente valorizou algo que estava sempre ao seu alcance? A verdade é que os seres humanos raramente desejam o que já têm. Fácil acesso à comida na geladeira, os sapatos que você usa todos os dias, a pessoa que sempre manda mensagens primeiro. Essas coisas se tornam ruído de fundo, são consideradas naturais. Mas o que acontece quando essas coisas desaparecem de repente? No momento em que você sente que algo está escapando, você quer mais. Isso não é coincidência, é a natureza humana. Agora vamos aplicar isso aos relacionamentos. Se alguém acredita que você está sempre presente, sempre mandando mensagens, sempre esperando, sempre fazendo um esforço, não há urgência para essa pessoa te valorizar. Você está simplesmente lá, como uma música familiar em uma playlist que ela sabe que sempre pode ouvir novamente. Mas e se essa música fosse removida de repente? E se ela não estivesse mais disponível? É aí que a pessoa começa a procurá-la, a desejá-la, a sentir falta dela. Esse é o poder da distância emocional. As pessoas não valorizam o que acreditam que possuem. Elas valorizam o que podem perder. E é aí que a maioria das pessoas erra quando tenta reconquistar alguém. Elas acham que provar seu valor significa perseguir, lembrar, convencer. Mas tudo isso só reforça a ideia de que você está sempre disponível, sempre esperando. E, portanto, não é algo que elas precisam reconquistar. No momento em que você para de provar seu valor, no momento em que você para de ser previsível, você muda completamente a dinâmica. Não se trata de manipulação. Não se trata de jogar jogos ou fingir estar ocupado. Trata-se de mudar sua mentalidade de depender da validação deles para se concentrar em seu próprio respeito próprio. E aqui está a verdade brutal. Se sua ausência não os faz questionar a perda de você,
Então sua presença nunca foi realmente importante para eles. Mas se você já percebeu que um ex de repente se torna mais interessado no momento em que você segue em frente, é porque eles estão experimentando exatamente o que nunca pensaram que sentiriam: perda. Psicologicamente, as pessoas associam distância a um valor mais alto. Pense nas marcas de luxo. A razão pela qual as pessoas desejam itens de grife não é apenas pela qualidade, mas porque eles são exclusivos. Nem todos podem tê-los. E o mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quando você está sempre acessível, sempre ansioso, sempre procurando contato, você diminui seu valor percebido. Mas quando você se afasta, quando cria espaço, de repente se torna alguém que vale a pena ser conquistado. Mas é aí que a maioria das pessoas erra. Elas tentam fingir essa distância. Fingem que estão ocupadas. Postam coisas de propósito para deixar a outra pessoa com ciúmes. Esperam exatamente 3 horas para responder uma mensagem, achando que estão jogando algum tipo de jogo estratégico. Mas as pessoas percebem quando algo não é genuíno. Elas sabem quando você está fazendo algo para obter uma reação, em vez de porque é realmente quem você é. E é aí que o estoicismo entra em ação. Em vez de se concentrar em controlar a reação de outra pessoa, concentre-se em controlar a si mesmo, em vez de se afastar apenas para fazê-la correr atrás. Você se afasta porque está realmente focado em si mesmo. Isso significa redirecionar sua energia. Onde você tem se negligenciado? Que áreas da sua vida você tem deixado de lado porque estava muito focado nelas? Talvez você tenha parado de ir à academia. Talvez tenha deixado seus hobbies de lado. Talvez você tenha perdido contato com certos amigos. Agora é a hora de reinvestir em si mesmo, porque quando você faz isso, não está apenas criando distância. Você está realmente se tornando uma versão melhor de si mesmo. E essa versão é a que eles vão notar. Quando você se concentra autenticamente em seu próprio crescimento, algo poderoso acontece. Você naturalmente deixa de estar tão disponível, não porque está se fazendo de difícil, mas porque está genuinamente ocupado demais para ficar esperando. Você deixa de responder imediatamente, não porque está tentando deixá-los ansiosos, mas porque está genuinamente envolvido em algo mais significativo. Você deixa de aparecer em lugares onde sabe que eles estarão, não por despeito, mas porque tem coisas novas para explorar, e essa mudança é sentida. Eles sentirão sua ausência. Eles vão se perguntar por que você não está entrando em contato como costumava fazer. Eles vão começar a questionar se julgaram mal a situação. E é aí que a verdadeira atração acontece. Não quando você estava atrás deles, mas quando você parou. As pessoas não sentem sua falta quando você ainda está no mesmo lugar. Elas sentem sua falta quando se viram e percebem que você se foi. E é aí que entra o verdadeiro teste. Quando você cria esse espaço, quando você dá um passo atrás, o que elas fazem? Se elas não percebem, se elas não se importam, então você tem sua resposta. Elas nunca se importaram de verdade, e nesse caso, você não perdeu nada, nada que valesse a pena manter. Mas se perceberem, se começarem a procurar, se começarem a ficar curiosos, se começarem a tentar se reconectar, então o poder mudou. Porque agora não se trata mais de você tentar convencê-los do seu valor. Trata-se deles perceberem que te deram como certo. Nesse ponto, muitas pessoas cometem um erro crucial. No momento em que a outra pessoa começa a mostrar interesse novamente, elas imediatamente caem nos velhos padrões. Começam a enviar mensagens, a explicar demais, a se comprometer demais, e assim o ciclo se repete. A outra pessoa fica confortável novamente, sabendo que pode ter você sempre que quiser. É por isso que a distância deve ser mantida até que ela realmente prove que está disposta a dar um passo adiante. O verdadeiro valor não é julgar frio e quente.
é estabelecer um padrão. E a realidade é que se alguém realmente se importa, vai demonstrar isso. Não vai precisar que você force a mão. Não vai precisar que você dedicas. Vai agir. E se não agir, você saberá exatamente onde está. É por isso que os relacionamentos estoicos são os mais poderosos, porque não são construídos com base em altos e baixos emocionais, manipulação ou jogos de poder. Elas são construídas com base no respeito próprio, no desapego dos resultados e na profunda compreensão de que você não pode forçar alguém a valorizá-lo. Você só pode ser alguém que é valioso, e isso começa no momento em que você para de dar sua energia a alguém que não a merece. Não se trata apenas de reconquistar alguém. Trata-se de se recuperar. Trata-se de entender que a pessoa que realmente merece você nunca precisará que você implore por atenção. Ela nunca precisará que você a lembre do seu valor. Ela verá isso porque será inegável. Então, pergunte a si mesmo: você está pronto para mudar a dinâmica? Você está pronto para parar de perseguir e atrair negatividade? Porque no momento em que você fizer isso, tudo mudará. Melhore a si mesmo publicamente. Tem um motivo para as pessoas de repente prestarem atenção quando alguém que elas ignoravam começa a brilhar. Não é mágica e não é coincidência, é a natureza humana. A gente não valoriza algo totalmente até ver os outros valorizando, e quando percebemos que talvez tenhamos julgado mal o valor de alguém, é aí que o arrependimento começa a surgir. Pense nisso. Quantas vezes você já viu um ex reaparecer na sua vida no momento em que você começa a prosperar sem ele? Quantas vezes você já percebeu alguém tratando você de forma diferente quando vê outras pessoas admirando você? Isso acontece porque as pessoas são programadas para reavaliar o valor com base na prova social. A maioria das pessoas comete o erro de pensar que precisa convencer alguém do seu valor com palavras. Elas acham que mensagens longas explicando seus sentimentos, confissões tarde da noite ou pedidos desesperados vão fazer com que alguém de repente as veja com outros olhos. Mas palavras não mudam a percepção. Ações, sim. A maneira mais rápida de fazer alguém perceber que calculou mal o seu valor é evoluir de uma forma que não possa ignorar. Melhore sua vida de maneiras óbvias, inegáveis e, o mais importante, públicas. Isso não significa que você finja felicidade ou se force a fazer coisas apenas para obter uma reação que seria vazia e insustentável. Em vez disso, significa que você investe genuinamente em se tornar uma versão de si mesmo que chama a atenção não apenas deles, mas do mundo. Pense nas qualidades que tornam alguém atraente: confiança, crescimento, paixão. Essas são coisas que atraem as pessoas, que fazem com que elas queiram estar perto de você. No entanto, quando a maioria das pessoas passa por um desgosto amoroso ou rejeição, elas fazem o oposto. Elas se retraem, se isolam, deixam que a rejeição as defina, em vez de usá-la como combustível. Mas a verdade é esta: a melhor vingança é o sucesso massivo. Não por rancor, não para mostrar a eles, mas porque nada é mais magnético do que alguém que está realmente prosperando. Pergunte a si mesmo: em que áreas da sua vida você tem estado estagnado? Que áreas você tem negligenciado por estar muito focado nessa pessoa? Talvez você tenha parado de ir à academia. Talvez você tenha deixado sua vida social de lado. Talvez suas ambições tenham ficado em segundo plano, porque você estava tão envolvido em tentar fazer as coisas darem certo. Agora é hora de mudar isso. Quando você começa a priorizar seu próprio crescimento, as pessoas percebem. Sua energia muda. Você começa a se comportar de maneira diferente. E a melhor parte é que você não está fazendo isso só por elas. Você está fazendo isso por você. Porque, independentemente de elas voltarem ou não, você sai ganhando. Mas é aqui que entra a parte pública.
Não basta melhorar sua vida discretamente. As pessoas reagem ao que vem. Se você começar a malhar, mas não contar para ninguém, o impacto não será o mesmo. Se você começar um novo hobby, abrir um negócio ou viajar, mas não compartilhar nada disso, o efeito será mínimo. Agora, não se trata de se gabar. Trata-se de permitir que outras pessoas, incluindo eles, testemunhem sua transformação. Quando eles veem você prosperando, quando ouvem sobre suas conquistas por meio de amigos em comum, quando percebem que você não é mais a pessoa que eles deixaram para trás, é aí que a percepção deles começa a mudar. Existe um gatilho psicológico chamado FOMO, o medo de ficar de fora. Quando alguém vê você se tornando mais atraente, mais bem-sucedido, mais admirado, começa a questionar sua decisão. Será que cometi um erro? Será que eu os subestimei? Será que eles estão indo atrás de alguém melhor? É aí que a dúvida surge, e no momento em que a dúvida entra na cabeça deles, o poder muda. De repente, você não é mais quem busca validação. São eles. É por isso que a prova social é tão poderosa. Você já percebeu que as pessoas se interessam mais por alguém que já é desejado por outros? É porque a validação do mundo exterior aumenta o valor percebido. Se outras pessoas te acham atraente, se outras pessoas te admiram, se outras pessoas te veem como alguém que vale a pena estar por perto, a pessoa que antes te subestimava vai perceber. Não se trata de jogar. Trata-se de entender a psicologia humana e usá-la a seu favor. E aqui está algo para lembrar. O objetivo não é só fazer com que vejam a melhoria. O objetivo é fazer com que a sintam. Quando eles rolarem o feed e te virem mais bonito do que nunca, quando ouvirem de um amigo que você está arrasando na carreira, quando perceberem que você tem estado ocupado demais, vivendo para sequer pensar neles, é aí que a mente deles começa a correr. Porque aqui está a ironia. As pessoas não perseguem o que as persegue. Elas perseguem o que temem perder para sempre. É por isso que o estoicismo é tão crucial. Se o seu autoaperfeiçoamento é alimentado puramente pela esperança de reconquistá-las, não é um crescimento real. É desespero disfarçado, e o desespero repele. Mas se você realmente abraçar a filosofia das relações estoicas, em que sua felicidade não depende das ações de outra pessoa, é aí que você se torna verdadeiramente poderoso. Porque agora, você não está apenas fingindo seguir em frente, você está realmente seguindo em frente. E esse tipo de energia é irresistível. Então, como é melhorar a si mesmo? Depende de você. Talvez signifique entrar na melhor forma da sua vida. Talvez signifique mergulhar em projetos pessoais com um novo nível de paixão. Talvez signifique expandir seu círculo social, conhecer novas pessoas, criar novas memórias. Seja o que for, certifique-se de que seja algo que te entusiasme. Porque no final das contas, a melhor maneira de fazer alguém te querer de volta é criar uma vida tão gratificante que, quer essa pessoa volte ou não, você estará bem de qualquer maneira. E aqui está a melhor parte. Quando você se comprometer com isso, não estará apenas atraindo essa pessoa, você estará atraindo melhores oportunidades, melhores pessoas, melhores experiências, porque agora você está vibrando em um nível diferente. E esse tipo de transformação não é apenas perceptível, é magnético. Agora, se isso está fazendo sentido para você, curta esse vídeo e comente número 1. Se você está sentindo essa energia agora e se ainda não se inscreveu. Porque, acredite, o que vem a seguir vai levar isso a um nível ainda mais profundo. 3. E se envolva com novas pessoas. Mas não exagere. Há uma mudança inegável que acontece quando alguém vê você seguindo em frente sem essa pessoa. Nada desperta mais o medo da perda do que ver você se conectando com novas pessoas, criando novas dinâmicas e provando, sem palavras, que você não depende de ninguém para ser feliz.
Quando eles percebem que não são o centro do seu universo, quando veem que você não está esperando que eles tomem uma decisão, é aí que as dúvidas começam a surgir na mente deles. De repente, eles se perguntam: eu estava errado? Eu julguei mal o valor deles? Será que perdi meu lugar na vida dele? As pessoas têm uma reação instintiva à competição. Isso faz parte da natureza humana. A ideia de que outra pessoa possa ocupar o espaço que antes era deles é muito mais perturbadora do que a ideia de você simplesmente estar sozinho. Porque, enquanto você estiver sozinho, eles ainda acreditam que têm controle. Elas acham que a qualquer momento podem voltar e continuar de onde pararam. Mas no momento em que percebem que outra pessoa está ocupando seu tempo, atenção ou afeto, toda a perspectiva delas muda. Isso as força a encarar uma realidade para a qual nunca se prepararam. Você pode realmente substituí-las. É por isso que se envolver com novas pessoas é um gatilho tão poderoso. Isso comunica sutilmente que seu mundo está se expandindo, que você não está emocionalmente preso. E o mais importante, que a presença deles em sua vida não é uma necessidade. Mas é aí que muitas pessoas erram. Elas se esforçam demais para forçar essa narrativa. Elas exageram. Começam a postar fotos com pessoas aleatórias, saindo excessivamente ou se envolvendo em comportamentos performáticos com o único objetivo de deixar seu ex com ciúmes. E quando isso parece encenado, sai pela culatra. Porque as pessoas percebem quando algo não é real. Em vez de fazê-las se sentirem substituídas, isso faz você parecer desesperado por atenção. O segredo é se envolver com novas pessoas, de forma natural e autêntica. Você não está fazendo isso para provar nada a elas. Você está fazendo isso porque expandir seu mundo é uma parte necessária do crescimento. E aqui está a verdade. Se você estivesse realmente focado em seu próprio aprimoramento pessoal, conhecer novas pessoas aconteceria naturalmente. Você naturalmente começaria a atrair novos amigos, novas oportunidades e, sim, até mesmo novos interesses românticos. E isso é infinitamente mais poderoso do que qualquer tentativa de forçar uma reação deles. Pense nisso. Quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente atraído por alguém que estava claramente apenas tentando obter uma reação do ex? Isso não é atraente. O que é atraente é alguém que está vivendo genuinamente, alguém que está cercado por boas energias, que está tendo experiências reais, que está expandindo seu círculo social porque quer, não porque está tentando manipular um resultado específico. É por isso que o estoicismo é tão essencial nesse processo. Em vez de se concentrar em como eles podem perceber suas ações, concentre-se no que realmente agrega valor à sua vida. Você está conhecendo novas pessoas porque isso é gratificante? Você está aprofundando suas experiências sociais porque isso te anima? Ou está simplesmente tentando postar algo que espera que provoque uma reação deles? Se suas intenções não forem puras, eles vão sentir isso. E, no momento em que perceberem que suas ações são sobre eles, em vez de sobre você, a dinâmica de poder muda de volta a favor deles. A melhor maneira de se envolver com novas pessoas é fazer isso de uma forma que pareça natural. Talvez você comece a aceitar mais convites sociais. Talvez reconecte-se com velhos amigos. Talvez você se force a conhecer novas pessoas em ambientes onde se sinta confortável. O ponto é que você não está forçando, você está permitindo. E quando isso acontece, algo fascinante ocorre. Você começa a exalar uma energia que é genuinamente atraente. Você se torna alguém que está em movimento, que está crescendo, que está evoluindo, e esse tipo de energia é contagiante. Agora vamos falar sobre o equilíbrio. Porque, embora interagir com novas pessoas seja importante, exagerar pode arruinar o efeito. Se você, de repente, encher suas redes sociais com interações forçadas ou se deixar muito óbvio que está tentando provar algo, isso passa uma imagem de insegurança.
e a insegurança é repulsiva. Você não precisa mostrar a eles que está mudando. Você só precisa seguir em frente. E quando você começar a curtir de verdade a presença de novas pessoas, elas vão sentir isso, mesmo sem você tentar. Há também outro fator psicológico poderoso em jogo aqui. O medo de ser substituído é mais forte do que o medo da perda. Se eles simplesmente acharem que perderam você, podem aceitar isso como consequência de suas próprias escolhas. Mas, se acreditarem que foram substituídos, é aí que o pânico se instala. Porque agora não se trata mais apenas de perder você, mas de alguém ocupar o lugar deles. E isso é infinitamente mais perturbador. É por isso que relacionamentos estoicos são tão poderosos. Uma pessoa que pratica o estoicismo não busca validação de fontes externas. Ela não busca reações. Ela simplesmente é. Ela existe em seu próprio espaço, confiante em sua própria direção, sem se importar se alguém a aprova ou não. E esse tipo de energia é irresistível. Porque quando eles veem que você não está esperando, quando veem que você não está mais preso a eles, eles começam a questionar tudo. Então, aqui está a verdadeira lição. Não force, deixe acontecer. Naturalmente, o objetivo não é deixá-los com ciúmes, é tornar-se uma pessoa melhor. E, no processo de se tornar melhor, você naturalmente começará a atrair novas pessoas para a sua vida. E quando eles perceberem isso, é aí que começarão a entrar em pânico, porque agora não estão apenas competindo com suas próprias memórias de você. Estão competindo com a versão de você que foi além deles. E essa versão de você é aquela que eles nunca esperavam perder. Seja indisponível, mas não frio. Um dos maiores erros que as pessoas cometem quando tentam recuperar o poder em um relacionamento é achar que precisam excluir completamente a outra pessoa. Elas acreditam que ignorá-las, dar o tratamento do silêncio ou agir como se não se importassem é a única maneira de provocar uma reação. Mas não é assim que a psicologia humana funciona. Na verdade, ser muito frio muitas vezes tem o efeito oposto. Faz com que a outra pessoa se sinta rejeitada, não intrigada. E quando alguém se sente completamente rejeitado, não persegue, vai embora. Portanto, o segredo não é ser indisponível de uma forma agressiva ou amarga. É sobre ser indisponível de uma forma que os deixe curiosos. É sobre mudar sutilmente a dinâmica para que eles sintam a diferença. Não porque você está forçando isso, mas porque você realmente não está mais priorizando eles. Da mesma forma, quando você faz isso corretamente, eles não se sentem rejeitados. Eles sentem que são eles que estão perdendo o acesso a você. E é aí que surge o desejo de se envolver novamente. As pessoas anseiam pelo que está fora de alcance. É pela mesma razão que queremos coisas que são exclusivas, raras ou um pouco inatingíveis. No momento em que alguém sente que não pode ter algo facilmente, começa a valorizar mais, e isso se aplica aos relacionamentos tanto quanto a qualquer outra coisa na vida. Se a pessoa sente que ainda pode te alcançar a qualquer momento, se acredita que você ainda está emocionalmente envolvido com ela no mesmo nível, então não há urgência para ela agir. Mas se a pessoa sentir uma mudança, se perceber que não está mais no controle do seu tempo, da sua atenção ou das suas emoções, ela começa a se sentir inquieta, e essa inquietação é o que cria o desejo de diminuir a distância. A maneira de fazer isso é através de uma indisponibilidade sutil. Você não precisa ignorá-la completamente. Você não precisa bloqueá-la ou agir de forma hostil. Em vez disso, você simplesmente se torna menos acessível. Você demora mais para responder, não porque está jogando um jogo, mas porque está genuinamente envolvido em sua própria vida. Você não reage imediatamente às mensagens deles porque tem outras coisas que exigem sua atenção. Você não diz sim a todas as oportunidades de vê-los, porque sua agenda não é mais construída em torno da presença deles. Isso não é manipulação.
É um reflexo de uma nova realidade, uma realidade em que você não depende mais da validação deles. Pense em como a maioria das pessoas se comporta depois de um término, ou depois de ser tratada como uma opção. Elas compensam em excesso. Tentam ficar o mais perto possível, na esperança de que sua presença lembre a outra pessoa o seu valor. Elas mandam mensagens longas, entram em contato constantemente, continuam tentando estar na vida da outra pessoa de todas as maneiras possíveis. E o que acontece? A outra pessoa não sente nenhuma urgência. Na verdade, ela se afasta ainda mais porque sabe que, não importa o que aconteça, você ainda estará lá. Agora imagine um cenário diferente. Imagine que, em vez de ser aquele que está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre arranjando tempo, você começou a refletir a energia dela. Você começou a responder com o mesmo nível de esforço que ela estava dedicando a você. Você parou de iniciar conversas. Você parou de facilitar para que ela soubesse exatamente onde estava com você. É aí que as coisas mudam, porque agora, em vez de se sentir segura na sua presença, ela se sente insegura. E a insegurança é a faísca que reacende a atração. Mas aqui está a chave. Você não pode fazer isso com amargura. Você não pode fazer isso com a energia de alguém que está tentando dar uma lição ou fazer com que se sintam mal. Se sua energia ainda estiver focada neles, eles vão sentir isso. Eles vão perceber que suas ações ainda estão centradas na reação deles. E no momento em que perceberem que a dinâmica de poder continua a mesma, eles ainda estão no controle, porque suas ações ainda são ditadas por eles. É por isso que o estoicismo é tão importante nos relacionamentos. Uma pessoa que pratica relacionamentos estoicos não reage emocionalmente a forças externas. Ela não toma decisões com base na tentativa de controlar a resposta de outra pessoa. Ela toma decisões com base no que é melhor para ela. E é assim que se parece a verdadeira indisponibilidade. Você não está indisponível porque está com raiva. Você está indisponível porque tem coisas para fazer. Você tem uma vida que é maior do que eles. Você tem ambições e experiências valiosas que exigem sua energia. E quando eles veem isso, são forçados a reavaliar sua posição na sua vida. As pessoas não sentem falta apenas de alguém que desaparece completamente. Elas sentem falta de alguém que antes era próximo, emocionalmente disponível, mas que agora está seletivamente presente. É esse contraste que cria o sentimento de perda. Se você passa de estar sempre presente para, de repente, nunca mais responder, eles podem achar que você seguiu em frente completamente e perder qualquer esperança de se reconectar. Mas se você criar distância suficiente, se mudar apenas o suficiente para que eles sintam a diferença, sem se sentirem excluídos, é aí que o desejo de se reconectar começa a surgir. E quando eles entrarem em contato, quando começarem a tentar te trazer de volta, você mantém a mesma energia. Você não fica repentinamente ansioso demais. Você não larga tudo imediatamente para dar atenção a ele. Você continua agindo de uma maneira que reflete sua nova mentalidade. Você não é mais a rede de segurança emocional dele. Você não é uma opção esperando nos bastidores. Se ele quiser ter acesso a você, terá que merecer. É assim que a atração funciona em um nível mais profundo. Não se trata de fazer alguém sentir que você o odeia. Trata-se de fazer com que a pessoa sinta que perdeu acesso à versão de você que tinha antes. Trata-se de mostrar sutilmente que ela não tem mais o mesmo lugar no seu mundo. E se ela quiser isso de volta, terá que provar que merece. Então, à medida que você segue em frente, lembre-se disso. Sua energia é sua moeda mais valiosa. Onde você a direciona determina como as pessoas te tratam. Se você continuar a dá-la livremente a alguém que não a valoriza, essa pessoa continuará a te dar como garantido. Mas no momento em que você se tornar mais seletivo,
No momento em que começar a escolher a si mesmo primeiro, tudo muda. A pessoa vai notar, vai sentir e, quer admita ou não, vai começar a se perguntar: será que a perdi? Será que ela superou-me? Ainda tenho um lugar na vida dele? E é aí que a mudança acontece. Não quando você força, não quando tenta manipular, mas quando você realmente se concentra demais no seu próprio crescimento para continuar dando a ele o mesmo acesso que ele tinha antes. É aí que ele começa a correr atrás. É aí que ele começa a perceber o que tinha. É aí que ele finalmente sente como é estar do outro lado da dinâmica. E se você está sentindo essa mensagem agora, se está pronto para assumir seu poder e mudar a maneira como as pessoas percebem seu valor, curta este vídeo e comente número 1. Se você está comprometido com essa transformação e se ainda não se inscreveu, porque o que vem a seguir vai levar sua mentalidade a um nível totalmente novo. 5. Mostre sua felicidade. Sem eles, uma das mudanças mais poderosas que você pode fazer é abraçar genuinamente sua própria felicidade, sem depender de outra pessoa para proporcioná-la. Quando você se torna a fonte de sua própria alegria, isso muda tudo, não apenas para você, mas também para a forma como os outros te veem. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que exalam uma sensação de realização, confiança e entusiasmo pela vida. No momento em que você para de depender da presença deles para ser feliz, eles começam a se perguntar por que estão questionando o próprio significado na sua vida. E é aí que sentem o medo de realmente te perder. A maioria das pessoas lida com o desgosto ou a rejeição de uma forma que as faz parecer fracas. Elas se isolam, reclamam, buscam a validação dos outros, na esperança de que alguém lhes diga que ainda são dignas. Mas o que isso comunica? Isso diz ao mundo, e mais importante, à pessoa que partiu, que você está sofrendo sem ela. Isso reforça a ideia de que ela era a fonte da sua felicidade, e agora que se foi, você está perdido. Isso é exatamente o oposto do que desperta a atração. Em vez de mostrar a dor, mostre o progresso. Em vez de provar que sente falta dela, prove que está seguindo em frente. O objetivo não é fingir que ela nunca foi importante ou que você não tem sentimentos. É mudar o foco dela para você no momento em que ela perceber que não o destruiu, mas sim o transformou em algo melhor. É aí que o arrependimento começa a surgir. Isso não significa que você precisa fingir. Na verdade, isso é a pior coisa que você poderia fazer. As pessoas percebem quando a felicidade é forçada, quando alguém está se esforçando demais para parecer que está bem, em vez de realmente estar bem. É verdade que o poder vem do autoaperfeiçoamento genuíno, de viver uma vida tão rica e gratificante que a ausência deles mal é percebida. É isso que os faz questionar tudo. A felicidade é contagiosa. As pessoas gravitam em torno daqueles que trazem luz para uma sala, que irradiam um senso de propósito e entusiasmo. Mas quando alguém é consumido pela própria tristeza, pelos próprios sentimentos de perda, torna-se repulsivo. É duro, mas é verdade. Se você está constantemente postando citações tristes, remoendo o passado, ou deixando óbvio que está passando por dificuldades, você está reforçando a decisão deles de ir embora. Você está confirmando que eles estavam certos em seguir em frente. Mas se em vez disso, você estiver mostrando crescimento, novas experiências, mostrando que está abraçando as oportunidades que a vida tem a oferecer, você cria uma reação completamente diferente. As pessoas não sentem sua falta apenas porque você se foi. Elas sentem sua falta porque percebem que você está se tornando alguém que elas talvez não consigam ter de volta. É isso que desperta a urgência. É isso que cria o medo da substituição, a ideia de que você não está mais pensando nelas, que não está mais esperando por elas, mas em vez disso, está se tornando alguém ainda mais desejável,
alguém que pode atrair opções novas e melhores. É por isso que o estoicismo é tão crucial nos relacionamentos. Quando você abraça relacionamentos estoicos, você não fica preso ao resultado de nenhuma conexão específica. Você não depende emocionalmente do fato de alguém ficar ou ir embora. Você entende que as pessoas vêm e vão, mas você permanece. E quando alguém percebe que você é realmente independente, não apenas fingindo ser, mas realmente vivendo de uma forma que reflete isso, essa pessoa começa a sentir o peso de sua decisão. Ela começa a se perguntar se deixar você ir foi um erro. Mas é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas acham que mostrar felicidade significa deixar seu ex com ciúmes. Elas se esforçam para exibir sua vida, para fazer parecer que estão tendo o melhor momento de suas vidas, na esperança de que isso provoque uma reação. Mas essa energia é desesperada, e o desespero mata a atração. Se sua felicidade for fingida, se você estiver postando coisas para eles em vez de para si mesmo, eles perceberão isso. E, em vez de fazer com que eles queiram você de volta, isso fará com que se sintam validados em sua escolha de ir embora. A verdadeira estratégia é realmente ser feliz, realmente abraçar a vida, realmente buscar coisas que te entusiasmam. Quando sua felicidade é genuína, ela irradia sem esforço. As pessoas conseguem sentir a diferença entre alguém que está vivendo com um propósito e alguém que está tentando provar algo. E quanto mais naturalmente você assumir seu poder, mais atraente você se tornará, não apenas para eles, mas para o mundo. É aí que a prova social entra em ação. Os humanos são influenciados pelas opiniões e reações dos outros. Se as pessoas ao seu redor, seus amigos, seu círculo social, até mesmo estranhos, começarem a te ver como alguém que está prosperando, essa percepção se espalha e, eventualmente, chega à pessoa que antes achava que poderia viver sem você. Eles começam a te ver através das lentes de como os outros agora te veem, e, de repente, a perspectiva deles muda. Elas começam a perceber que você não é mais a mesma pessoa que elas deixaram, e, pior ainda, começam a questionar se você as superou. Quando alguém tem medo de ser substituído, não se trata apenas de perder você, mas de perder o lugar na sua vida. É perceber que agora você está em posição de escolher algo melhor, alguém melhor. É aí que o arrependimento surge. É aí que eles começam a tentar descobrir se ainda há um caminho de volta. E nessa altura, a dinâmica de poder já mudou completamente. A parte mais bonita desse processo é que quando eles começam a sentir esse arrependimento, você pode nem se importar mais, porque uma vez que você realmente entra na sua felicidade, uma vez que você realmente abraça uma vida plena e abundante sem eles, você pode perceber que nunca precisou deles, para começar. Essa é a essência do verdadeiro poder, não só nos relacionamentos, mas na vida. A capacidade de se manter forte, de encontrar alegria nos seus próprios termos, de viver de uma forma que reflita seus próprios valores, em vez de buscar constantemente a aprovação dos outros. E quando você domina isso, quando você realmente incorpora essa mentalidade, você se torna o tipo de pessoa que as pessoas temem perder, porque, no final das contas, as pessoas não perseguem aqueles que as perseguem. Elas perseguem o que acham que não podem ter. E no momento em que percebem que você se tornou algo maior do que elas esperavam, é aí que elas começam a questionar tudo. É aí que elas começam a se perguntar se cometeram um erro. E é aí que você finalmente vê a verdade. Você nunca precisou delas para validar seu valor. Você sempre foi completo. Deixe ir de verdade. Se eles não se posicionarem, chega um ponto em todo esse processo em que você tem que encarar uma verdade dura, mas libertadora. Se eles não se posicionarem, se não lutarem por você, se não perceberem o seu valor, mesmo depois de sentir o medo de perder você, então eles nunca deveriam ter feito parte da sua vida. E aceitar isso não é uma perda.
é a sua maior vitória. Porque o que você está fazendo nesse processo não é apenas fazer com que eles se sintam substituídos. É sobre se colocar numa posição em que você só está cercado por pessoas que realmente merecem você. É sobre garantir que quem ficar na sua vida escolha estar lá, não porque você implorou para que ficassem, mas porque eles veem o seu valor e se recusam a abrir mão dele. A maioria das pessoas nunca chega a esse nível. Elas passam pelo processo de criar distância, melhorar a si mesmas, se envolver com novas pessoas e mostrar sua felicidade. Mas, no fundo, ainda estão esperando. Elas ainda esperam que a outra pessoa acorde um dia e perceba o que perdeu. Elas ainda estão emocionalmente apegadas à ideia de serem desejadas por alguém que, na realidade, já mostrou quem realmente é. E esse apego é o que as mantém presas. Esse apego é o que as impede de realmente seguir em frente. Você precisa entender uma coisa: se eles realmente quisessem você, deixariam isso claro. Se realmente temessem perder você, não hesitariam. Você não ficaria se perguntando qual é a posição deles. Você não estaria analisando os sinais confusos deles, tentando decifrar o comportamento deles, procurando algum sinal oculto de que eles ainda se importam. Quando alguém quer você na vida deles, eles deixam claro que não vão arriscar perder você para sempre. E se eles estão dispostos a deixar você ir mesmo depois de todo o seu esforço, mesmo depois de terem sentido a mudança, então você tem sua resposta. O maior erro que as pessoas cometem nessa fase é se deixarem levar de volta ao mesmo ciclo. No momento em que seu ex ou a pessoa por quem estavam esperando envia um pequeno sinal, talvez uma mensagem de texto, um like nas redes sociais, uma conversa casual, elas imediatamente voltam aos seus velhos padrões. Elas deixam suas emoções tomarem conta, largam tudo e caem de volta na dinâmica em que eram subvalorizadas. E assim, o ciclo se reinicia. A outra pessoa percebe que ainda tem controle, que ainda não precisa se esforçar de verdade, porque no momento em que mostra o menor sinal de interesse, você volta correndo. É por isso que o estoicismo é tão importante nos relacionamentos, porque os relacionamentos estoicos não são construídos com base na dependência emocional. Eles são construídos com base na autoestima, no desapego dos resultados e em um compromisso inabalável com a manutenção do poder pessoal. Uma pessoa verdadeiramente estoica não finge apenas deixar ir. Ela realmente deixa ir. Ela não cria espaço temporariamente como uma estratégia para reconquistar alguém. Ela cria espaço porque se recusa a se contentar com menos do que merece. Então, como é realmente deixar ir? É como uma mudança de mentalidade em que você para de perguntar por que a pessoa não entrou em contato, por que não percebeu o seu valor, por que não lutou por você. É quando você para de esperar um desfecho, para de esperar que a pessoa mude. Para de inventar desculpas para o comportamento dela. Deixar ir significa não precisar mais que a pessoa valide o seu valor. Significa entender que a incapacidade deles de reconhecer o seu valor é perda deles, não sua. Quando você realmente deixa para trás, algo incrível acontece. Você começa a se sentir livre. A energia mental e emocional que você antes gastava esperando, imaginando e analisando de repente, fica disponível para você usar em coisas que realmente importam. Você começa a se concentrar nos seus próprios objetivos, na sua própria felicidade, na sua própria realização. E, ironicamente, é geralmente nesse momento que eles finalmente percebem o que perderam. É aí que, de repente, eles querem voltar. Porque agora eles não te veem mais como a pessoa que conheciam. Eles te veem como alguém que superou eles. E nada é mais perturbador do que perceber que alguém que você antes considerava garantido está agora fora do seu alcance. Mas é aí que entra o teste final. Quando eles voltarem, e acredite,
Na maioria dos casos, eles vão voltar. Você precisa se perguntar: eu ainda quero eles? Não por ego, não por querer vingança, mas por respeito próprio genuíno, depois de tudo que você construiu, depois da transformação que passou, depois de todo o crescimento. Essa pessoa ainda se encaixa na sua vida? Ou você só está considerando a ideia porque é bom ser desejado? Porque a verdade é esta: a pessoa que você era no início desse processo não é a mesma pessoa que você é agora. Você evoluiu, aprendeu a se priorizar, parou de se contentar com migalhas. Então, se eles voltarem com a mesma energia inconsistente, se voltarem com nada além de palavras e nenhuma ação real, você precisa ser forte o suficiente para ir embora. Você precisa ser forte o suficiente para escolher a si mesmo em vez da satisfação passageira da atenção deles. E se eles realmente voltarem, se realmente se esforçarem, se realmente mudarem de forma a provar que mudaram, então você estabelece um novo padrão. Você não os deixa voltar sem questionar. Você observa as ações deles, vê se estão dispostos a se esforçar e lembra que o retorno deles não é o objetivo. Sua própria felicidade, seu próprio crescimento, sua própria realização são. Deixar ir não é fechar a porta para sempre. É fechar a porta para quem eles costumavam ser para você. É recusar-se a se envolver nos mesmos padrões que antes te faziam sentir desvalorizado. É garantir que, se eles voltarem, não seja apenas porque se sentem solitários, entediados ou temporariamente nostálgicos. É porque eles realmente perceberam o seu valor e estão prontos para te encontrar no seu nível. E se isso não acontecer, então essa é a sua resposta. Esse é o seu sinal de que essa pessoa nunca foi capaz de lhe dar o que você merecia desde o início. E isso não é uma perda, é uma bênção, porque agora você está livre. Livre para atrair as pessoas certas. Livre para se concentrar em si mesmo. Livre para viver uma vida em que o seu valor é reconhecido sem ter que lutar por isso. Então, à medida que você avança, pergunte-se: ainda estou esperando ou estou pronto para realmente deixar para trás? Porque, uma vez que você tomar essa decisão, uma vez que você realmente deixar para trás, o poder muda permanentemente. E quando eles finalmente perceberem o que perderam, isso não terá mais importância, porque nessa altura você estará muito à frente para olhar para trás. E se você está pronto para entrar nessa próxima fase da sua vida, com total confiança e autoestima, curta este vídeo e comente número 1. Se você está comprometido com essa transformação. E se ainda não se inscreveu, porque a jornada não termina aqui. Há muito mais pela frente, e eu prometo que o melhor ainda está por vir. No final das contas, o verdadeiro poder nunca esteve em fazê-los se sentirem substituídos. Sempre esteve em você perceber que nunca foi realmente substituível. Para começar, toda essa jornada, criar distância, melhorar a si mesmo, se envolver com novas pessoas, ficar indisponível, mostrar sua felicidade e finalmente deixar ir. Nunca foi sobre eles. Era sobre voltar o foco para você mesmo, sobre se libertar da dependência emocional que o mantinha preso em um ciclo de buscar validação de alguém que não conseguia ver o seu valor. E agora, depois de tudo, você está em um lugar completamente diferente. Você não é mais a pessoa que espera pela atenção deles, esperando por um sinal de que eles ainda se importam. Você se tornou a pessoa que decide, a pessoa que escolhe, a pessoa que conhece seu próprio valor tão profundamente que, quer eles voltem ou não, isso não define mais quem você é. As pessoas são atraídas pela confiança, pela certeza, por aqueles que vivem a vida com um propósito. É isso que torna alguém verdadeiramente insubstituível. Não são os jogos, não são as táticas, mas a energia inegável de alguém que sabe que é suficiente. Essa é a verdadeira transformação. E quando você chegar a esse ponto, começará a perceber algo incrível.
Não são apenas eles que podem querer você de volta. É a própria vida, abrindo novas portas, apresentando novas oportunidades, apresentando você a pessoas que se alinham com seu novo nível de crescimento. Porque quando você para de se apegar ao que era, você cria espaço para o que está destinado a ser. Então, se eles voltarem, você não vai mais perguntar: eles ainda me querem? Em vez disso, você vai se perguntar: eu ainda os quero? E se não quiser, então você saberá sem dúvida que não perdeu nada que valesse a pena manter. A verdadeira vitória nunca foi reconquistá-los. A verdadeira vitória foi se tornar uma pessoa que não precisa mais delas. E quando você perceber isso, vai ver que nunca esteve atrás delas. Você sempre esteve atrás da versão de si mesmo que estava esperando para ser encontrada. Agora você a encontrou, e isso é a coisa mais poderosa de todas.